Para a gente entender melhor essa pesquisa, a gente vai conversar agora com o Felipe Nunes, CEO da Quest. Felipe, seja bem-vindo aqui no Novo Dia. Obrigada por conversar com a gente agora cedinho, às 8 da manhã. Bom dia, Muriel. Bom dia, Stephanie. Um prazer estar aqui com vocês e com toda essa grande audiência da CNN. Felipe, eu gostaria que você nos ajudasse a entender esse cenário, que a gente percebe que na comparação com a última pesquisa feita em junho, é um cenário muito parecido, na verdade. Todos ficaram dentro aí da margem de erro e gostaria até que você analisar, fizesse essa comparação com, por exemplo, o presidente Bolsonaro. A gente está acompanhando diversas questões envolvendo o governo, como, por exemplo, a alta do preço dos combustíveis, envolvendo uma possível CPI do MEC, do Ministério da Educação, e ainda assim o presidente Bolsonaro se mantém estável, com um número considerado relevante. Apesar de não avançar, ele não perde nenhum tipo de voto, pelo menos nessas pesquisas de opinião. Qual que é a sua avaliação? Eu acho que você está tocando aí no ponto central da pesquisa, que é o seguinte: além de acompanhar as intenções de voto, como foi mostrado agora por vocês, nessa pesquisa na Genial Quest, a gente também avalia o grau de conhecimento que as pessoas têm hoje sobre os principais temas que estão tomando conta do noticiário político brasileiro. Eu estou falando das tentativas do presidente de aumentar o Auxílio Brasil para R$ 600, eu estou falando da criação do subsídio para diversos setores do transporte, eu estou falando da redução do ICMS dos estados por meio de legislação nacional, mas também, claro, a gente está falando do noticiário negativo, aquele que envolve a prisão do ex-ministro da Educação, aquele que envolve aí as denúncias de assédio sexual na Caixa Econômica Federal. E o que a gente percebe? Hoje, o eleitorado brasileiro está muito mais politizado, está muito mais informado sobre as questões. As pessoas estão discutindo, estão acompanhando as informações com um nível muito maior do que era normal e as pesquisas mostravam no passado, e isso tem efeito. Então, se por um lado o presidente Bolsonaro conseguiu demonstrar, passar a impressão de que está tentando resolver os problemas das pessoas, ou seja, que está lutando para diminuir o preço da gasolina, que está tentando atacar, digamos, a Petrobras para ver se ela diminui o preço dos combustíveis, se está tentando criar alternativas para a questão dos preços em geral. Por outro lado, o seu governo sofre com alguns escândalos que acabam, de certa maneira, aí, esbarrando nele. Então, essa estabilidade de cenário, ela é quase uma compensação de, por um lado, um presidente que está tentando, está passando a impressão de que as coisas, de que ele quer tentar resolver os problemas, e, por outro, um presidente que começa a ver o seu governo sofrendo ataques em uma área, que é a corrupção, no caso do MEC, que é muito crítica, que é muito sensível para ele. Então, a gente vê essa estabilidade justamente por conta da anulação desses dois grandes cenários. Ô Felipe, sempre muito bom te ouvir aqui, viu? Meu bom dia para você também. Se o cenário negativo, se as notícias negativas não ajudam a oposição e se as notícias positivas não ajudam o governo, para onde é que ambos os campos aí devem olhar para tentar aumentar os seus índices e melhorar o seu desempenho nas próximas pesquisas? Brancos, nulos, 6%, não votam também no primeiro turno 6%. Onde é que está o grande desafio das campanhas daqui em diante? Stephanie, o prazer sempre é meu de estar aqui. Primeiro dizer que hoje o debate no Brasil passa em grande medida para a discussão sobre se a gente vai ter primeiro um ou dois turnos na eleição presidencial. Nessa pesquisa, eu quero chamar a atenção para isso, a gente volta a ter um cenário de incapacidade estatística de definir se o resultado vai ser em primeiro ou em segundo turno, porque a soma de todos os candidatos, nesse cenário que vocês apresentaram, fica na margem de erro do valor que hoje o ex-presidente Lula tem em intenção de voto. Então, ou seja, acho que a notícia positiva para o governo é que, ao contrário do que acontecia nos 2 últimos meses, esse cenário mais completo não indica com clareza a chance de vitória em primeiro turno do ex-presidente Lula. Isso é um ponto importante. Agora, o que ainda está pesando de maneira considerável, dando ainda a Lula esse favoritismo? A questão econômica. Quando a gente olha para os percentuais de brasileiros que dizem que estão muito preocupados, que acham que a economia é o principal problema do Brasil, seguido de questões sociais como fome e miséria, quando a gente soma esses dois indicadores, a gente tem próximo de 60% dos brasileiros preocupados com isso.
E essa agenda, quando a gente faz um cruzamento para analisar em quem votam os eleitores que estão preocupados com fome e miséria e preocupados com inflação, desemprego, ou seja, temas econômicos, é onde Lula tem uma vantagem significativa. Então, eu acho que, por um lado, a eleição parece caminhar para uma disputa, Stephanie, muito interessante, que é Lula tentando traduzir a memória afetiva de seu governo, do passado, né, em torno desses temas, e Bolsonaro, por outro, mostrando não só as realizações que entregou nesses últimos 3 anos e meio, mas também tentando mostrar na sua proatividade, na sua atitude como presidente, alguém que está tentando resolver os problemas que estão apresentados. Ou seja, será uma disputa de narrativa bem interessante, dado que o eleitor vai ter que pensar e ponderar, olha, o que eu levo mais em consideração, né? A promessa de alguém que já provou lá atrás, né, que consegue me dar qualidade de vida, ou a promessa de alguém que está tentando me justificar em torno da pandemia, em torno da guerra, mas que está mostrando que está fazendo o possível para melhorar a minha vida. Ou seja, será uma disputa de percepções que eu acho muito relevante esse ano. Até porque é a primeira vez que acontece uma disputa entre um atual presidente e um ex-presidente também, né? Bom, aproveito para chamar a Basília Rodrigues para essa conversa também, a nossa analista de política. Basília, bom dia para você. Oi, tudo bem, Muriel, Stephanie, muito bom dia para vocês. Tudo bem, Felipe? Muito obrigada pela sua participação aqui conosco na CNN Brasil. A gente está aqui em Brasília a um passo de ver o Congresso aprovar um auxílio emergencial maior de R$ 600 e também uma série e um pacotaço de medidas sociais como voucher caminhoneiro, auxílio taxista. Qual o impacto destes benefícios, faltando 3 meses para as eleições? E especificamente sobre o Auxílio Brasil, essa aprovação, num valor mais relevante do benefício, é boa para quem? Para o governo que está na situação de Jair Bolsonaro ou para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma vez que ainda tem eleitor que confunde Auxílio Brasil com Bolsa Família? Basília, prazer falar contigo também. Eu estava até olhando aqui no celular para dar os números exatos, né, para quem está nos assistindo. Olha só, nessa rodada da pesquisa, a gente avaliou qual é o grau de conhecimento que as pessoas têm sobre esses temas, né? Uma das minhas dúvidas, Basília, era justamente quanto que a discussão política que está em todos os telejornais, nos jornais impressos, nas redes sociais, quanto que isso de fato está chegando nas pessoas. E os números, eu confesso, me surpreendem, né? Ou seja, o Brasil de fato está muito polarizado e está muito informado sobre as questões. Veja você, 61% dos entrevistados dizem que conhece, já sabia da tentativa do presidente de aumentar o Auxílio Brasil para R$ 600. 54% dos brasileiros sabem que foi o presidente que forçou, que discutiu para que houvesse a saída do presidente da Petrobras. 46%, portanto, quase metade dos brasileiros está sabendo da criação do subsídio, desses subsídios que você citou, e outros 45% sobre a redução do ICMS. Ou seja, a primeira constatação, Basília, é que esse assunto está na boca da população, né? Você ter um noticiário de pouquíssimo tempo como esse, conhecido por tanta gente, já noticiado e com tanta gente dando notícia disso, é uma novidade, né? Então, acho que esse é um ponto relevante. E aí a gente resolveu perguntar para essas pessoas que estão sabendo do assunto quanto que isso impacta no voto delas. E o que a gente descobre? Que há um percentual significativo de brasileiros que hoje votam no Lula, eu estou falando aproximadamente 10% desse eleitor, que diz que aumenta a chance de votar em Bolsonaro por conta desses auxílios, por conta dessas movimentações. A mesma coisa acontece num grau maior no eleitor que é o eleitor da terceira via. Próximo de 25%, 26% desse eleitor diz, olha, se isso de fato acontecer, eu vou aumentar a minha chance de votar no governo. Ou seja, o saldo dessas medidas pode ser positivo para o governo, desde que esse resultado venha de maneira concreta no médio prazo. O que a gente viu até aqui, Basília, é que houve uma expectativa criada nos brasileiros em torno de uma melhora de curto prazo. Eu acho que a pesquisa Genial Quest deste mês mostra isso. O que a gente não sabe é se essa expectativa vai, de fato, se concretizar em algo real e se essa realidade vai ser capaz de mudar significativamente a opinião das pessoas sobre o governo. Vou te dar um último dado.
quando a gente pergunta para os brasileiros, você acha, e aí pensando na questão dos combustíveis, né? Você acha que o presidente Bolsonaro está fazendo o que pode para impedir o aumento do preço dos combustíveis? 42% diz que sim. Basílio, esse é um dado muito importante da pesquisa. Por quê? Porque ele mostra que há um percentual de possibilidade de crescimento de Bolsonaro se essa atitude proativa dele, de fato, continuar sendo vista pelos brasileiros como algo relevante. Felipe, você tem dados por aí também, como é que está a rejeição dos pré-candidatos, especificamente? Porque também esse dado um fator relevante para a gente saber até quanto eles podem crescer, né? Vamos fazer aqui, Muriel, um saldo do primeiro semestre. A gente está chegando em julho, né? Como a gente tem essa pesquisa da Genial Quest, é feita todos os meses de maneira presencial, a gente consegue fazer um histórico, né? Um balanço do que aconteceu nesse primeiro semestre. E veja você, em janeiro deste ano, quando a gente começou a série nesse ano, o presidente Bolsonaro tinha 66% de rejeição, contra 43% de rejeição do ex-presidente Lula. Veja a distância desses números. Agora, no mês de julho, nessa 13ª rodada publicada, a rejeição de Bolsonaro caiu para 59 pontos, nós estamos falando de uma queda de 7 pontos, e o ex-presidente Lula foi para 41 pontos. Ou seja, nesse primeiro semestre, o que a gente viu foi o governo e o presidente Bolsonaro conseguindo diminuir a sua rejeição em 7 pontos, enquanto o Lula oscilou na margem de erro em relação à sua rejeição. É claro, a distância entre as rejeições ainda é grande. Para quem acompanha a política na CNN sabe que a rejeição é um dos indicadores mais importantes para a gente projetar um voto de segundo turno, né, quando as pessoas não votam necessariamente apenas em quem mais gostam, mas também em quem elas rejeitam menos, né, e esse indicador ainda dá ao presidente Lula, o ex-presidente Lula, uma vantagem sobre Bolsonaro, mas essa vantagem vem diminuindo ao longo dos meses. Ô Felipe, só para a gente concluir aqui, é claro que a gente falou muito dos dois principais concorrentes até aqui, né, os dois líderes aí nas pesquisas, mas você consegue trazer rapidamente para a gente um olhar também sobre aqueles outros candidatos que estão lá atrás um pouquinho no páreo, consolidação da terceira via, né, já estão com as suas pré-campanhas pelo menos na rua e a gente também não vê modificação nos números, né? E aí é importante, né, dizer isso. Primeiro, o sistema eleitoral brasileiro ele tem 2 turnos, ele foi decidido assim justamente para que a gente tivesse a oportunidade de vários partidos políticos, o Brasil que tem um sistema multipartidário, né, para que eles pudessem apresentar suas candidaturas. Então, às vezes eu enxergo até acho que, né, vejo com equívoco quando as pessoas exigem ou de Ciro, ou de Tebet, ou de Janones, ou de outros nomes que eles saiam do páreo, dado que a polarização está muito consolidada. Eu já acho o contrário, acho importante que a gente tenha esses nomes, eles estão ali defendendo suas posições partidárias, isso faz parte do jogo democrático. Agora, o fato concreto é que a saída de Moro e a saída de Dória, lá no fim de março, começo de abril, mexeu, Stephanie, com a emoção do eleitor, com o encantamento do eleitor em relação a essa terceira via, a esse conjunto de candidatos da terceira via. Houve o que eu chamo de desencantamento, porque as pessoas perceberam, e as pesquisas vêm mostrando isso, que a chance dessas candidaturas se viabilizarem ficou menor, né? Havia uma expectativa grande em torno de alguns nomes e a expectativa não se consolidou. De modo que hoje, Ciro é quem aparece de maneira consolidada nesse terceiro lugar, hoje com 6% das intenções de voto, como vocês mostraram, e bem abaixo de 2% a Tebet. Olha, embora as campanhas estejam na rua, é preciso né, ser correto na análise e lembrar as pessoas que 40% dos eleitores ainda se diz indeciso no voto espontâneo, o que significa que pode haver mudanças nesse quadro político até as eleições. É bom lembrar que a eleição no Brasil tem uma parte que é estável, mas tem uma parte que é muito variada. Só lembrar, infelizmente, a queda, né, do avião do Eduardo Campos e depois a facada em Bolsonaro, que mudaram completamente o jogo eleitoral. Então, ainda é cedo para fazer qualquer tipo de prognóstico, as pesquisas diagnosticam nesse momento essa polarização consolidada, mas, né, a meu ver, o começo da campanha eleitoral, ali no 15 de agosto, vão dar mais visibilidade para Ciro, para Tebet, e eles podem aí tentar conquistar, a partir das rejeições dos candidatos, um lugar melhor né, nessa corrida de intenção de voto.
Perfeito. A gente conversou com o Felipe Nunes, CEO da Quest. Felipe, obrigada por conversar com a gente, por nos ajudar a entender esse panorama da pesquisa. Um bom trabalho para você por aí. Bom dia. Bom dia, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigada.